da matriz, cromossomo mistura. Sofrimento inspira, a beleza também. O universo conspira. Resignação inventa, a alegria luta, música orienta, resistência é voltar, 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 voltar. Agil, ritmo que te bater. África, Brasil, suburbano, quilombola, energia de propagar em BH ou Angola. Vida melhora, deixa a água rolar. Faça o seu tempo agora, manda a tristeza pra lá. Manda lá, manda ela, manda lá, manda ela, manda lá, manda ela, ei, manda ela. Uou! Meu Deus! Tô aqui ouvindo a música de boa. Aí ela deu um agudo. O que foi aquilo, mulher? Poderosa! Super voz. Parabéns. Cada um com seus talentos, né? Ele tem muito mais facilidade de comunicação pra falar do que eu, assim. Eu fico lutando contra isso, assim. Quando eu tenho que dar entrevista, eu fico nervosa. Não consigo articular bem as palavras. Ele fala super bem. Super. Maravilhosamente bem. Vai ser um belo colega de trabalho. Jornalista. Obrigado, é um grande sonho. Aí que bom que tá se tornando realidade, né? Uai. Né? Quem sabe não vai trabalhar na TV Horizonte? Quem sabe? Quem sabe? A gente tá voltando, então, com a Michelle, com o Vitor, com todo mundo aqui no Calei de hoje, que está falando sobre autismo. Você sabia que há um artista brasileiro que usou positivamente a sua fama para promover o transtorno autista? É o ator e apresentador de TV Marcos Mion. Em novembro do ano passado, ele lançou o livro infantil A Escova de Dentes Azul, que conta a história de um menino que convive com o autismo. De fato, Mion convive com esse transtorno. O filho, Romeu, de 11 anos de idade, vocês estão vendo aí a foto, foi diagnosticado autista. Em entrevistas na época do lançamento, Marcos contou que aprendeu a ser uma pessoa, a ser uma versão melhor de si mesmo. Ele ainda disse, abre aspas, eu quero conscientizar as pessoas que o autismo não é uma doença, diminuindo o preconceito e fazendo um mundo melhor pro meu filho. Legal demais, né? Quero saber de vocês, é uma doença? Eu diria que é uma forma da diversidade humana, uma neurodiversidade, mas também é uma deficiência, porque... É uma deficiência, mas não é uma doença. Porque pensando que a deficiência te traz alguns impedimentos ao longo da sua vida que estão tanto na sociedade, no meio, quanto em você. Mas não é uma doença, algo que precisa ser curado. Se você traz as ferramentas para essa deficiência, a deficiência meio que deixa de existir. Então não é uma doença que precisa de cura. Precisamos entender como extrair o máximo do potencial dessas pessoas. Perfeito. Né, Dani? Exato, é isso. Ele é
nomeado como um transtorno, porque exatamente como o Vitor falou, é uma coisa que não tem cura e não deve ser excluída, né? Então, assim, a gente tem que capacitar as pessoas a conviverem com as dificuldades que elas têm, porque é um transtorno que traz dificuldades, mas não é caracterizado como uma doença. Certo. Maurício, quero saber de você, se o fato de você ter 2 filhos, né, com autismo, te levou a se engajar, né, tanto nessa questão, você que é vice-presidente da Abraça, Associação Brasileira para a Ação por Direitos da Pessoa com Autismo, e presidente do Instituto Superação, que também faz parte do Abraça de alguma forma, né? Sim. Eu sempre gostei da área social, então eu sempre estive envolvido em questões sociais. Mas a questão do autismo veio após o diagnóstico, então você recebe o diagnóstico e começa saindo por aí procurando o que fazer com esses meninos. E aí você descobre que o serviço público para atender autistas é muito ruim, o serviço é inadequado, é insuficiente, e aí você já imediatamente acende a luz, ou seja, tem que fazer alguma coisa, né? Porque hoje quem tem recurso consegue um atendimento melhor, quem não tem recurso não consegue quase nada. E aí, ou seja, a gente precisa se mobilizar, precisa se organizar para poder mostrar, porque político só respeita movimentos fortes. Então, a gente começou a se mobilizar, começou a articular com outras pessoas, e aí a gente veio, institucionalizou, então aí daí veio o Instituto de Superação, a gente começou a fazer um movimento aqui em Minas, e aí, graças ao nosso movimento, nós somos reconhecidos como uma entidade de valor e fizemos parte, e nos associamos à Abraça. Né? Então, hoje a gente discute políticas públicas desde as regionais dos municípios até a nível nacional via Abraça, com alguns pezinhos, umas fugidas de vez em quando para fora do Brasil, onde a gente já teve a oportunidade da nossa presidente, o nosso antigo presidente e a nossa atual, e na ONU, inclusive, defender os direitos dos autistas. E uma coisa interessante da Abraça, que hoje a Abraça é a única associação brasileira que discute políticas públicas para autista, né? Porque é isso que a gente faz, discute política pública, faz defesa de direito, e é a única entidade brasileira o presidente é uma pessoa autista, que é a Fernanda Santana, hoje é a nossa presidente, e é uma mulher que fez 28 anos ontem, e é uma mulher autista. Muito adequado, não é? Tudo a ver, né? Ela sabe o que ela passa e ela sabe como. E do que ela precisa e do que as outras pessoas vão precisar também. Força, viu? Porque movimentos precisam, né? De boa vontade. Verdade. Também. E a gente está num momento difícil, né, no Brasil, né? E a gente vem discutindo isso. Então, aqui a gente também tem bons representantes. Nós vamos eleger umas promoções de certas pessoas por aqui. Né? Tô aqui, hein? Então, assim, a gente precisa mesmo fortalecer o movimento. Porque agora, com o retrocesso nas políticas públicas, o direito dessas pessoas autistas e pessoas com deficiência, em geral, estão ameaçadas. Bacana. Se precisar de assessor de imprensa... Tá formando ainda, mas... Daqui a pouquinho. Mas é daqui a pouco, né? Tem tempo. Bom, eu falei algumas vezes que a Netflix, né, essa produtora de conteúdo, vai lançar um seriado sobre autismo. Quero contar para vocês e mostrar um trecho. É o seguinte, Atypical. É uma história sobre amadurecimento que retrata a vida de um jovem autista de 18 anos e sua busca por amor e... Vocês estão vendo aqui? Opa, vou ficar paradinho então. E independência. É uma história... Mostra a jornada divertida, emocionante, de autodescoberta desse jovem. Vamos assistir um trecho, pessoal? I'm a weirdo. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Sam's gonna start dating. You and I weren't much older when we met. Maybe it's time for us to take a step back. There are strategies I could teach him. I'm not a little kid anymore. I can do things. Strategies for when you get your heart broken. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal.
Ninguém é normal, gente. De perto, ninguém é normal, né? Já dizia. O que você acha dessas iniciativas audiovisuais muito grandes, né? Netflix, falando do assunto. Eu acho muito interessante, porque quanto mais informação sobre o assunto, quanto mais personagens autistas, menos preconceito as pessoas vão ter, mais elas vão entender. Acho bacana, nessa série em particular, eles abordarem a questão dos relacionamentos, porque o autista, ele cresce, ele não da sexualidade, talvez, porque o autista ele cresce, ele não é uma criança para sempre. Então, abordar a adolescência e a fase adulta do autismo e a vida dele após isso é muito interessante, porque todas as crianças autistas vão crescer. Gosto muito dessa iniciativa dessa série, e quanto mais informação embasada, né, melhor. Perfeito. Eu acho muito legal essas iniciativas também. Eu só fico com cuidado porque, normalmente, essa questão de mídia e tal, eles tendem a focar muito em um ponto específico e acaba rotulando. Estereotipar. Isso. E aí, como o autismo é um espectro, a gente fica muito, tipo, representa isso, mas não representa aquilo. É assim, mas tem isso. Então, sempre é só esse cuidado, assim, que eu acho importante. Bacana. Bem, as iniciativas assim são válidas de fato, né? Gera essa polêmica, né? Tem aqueles pais que têm filhos mais severos que ficam bravos, falam, não, mas não representa meu filho. Ok, mas todo espaço que a gente tiver e puder propagar a informação é legal. Inclusive a Malhação também está com um personagem autista agora, está acontecendo. Eu vi um capítulo só. Tem muitas pessoas que gostam, que aplaudem e elogiam, como tem quem não está satisfeito. Mas eu acho que é válido. Todo espaço para ampliar a divulgação e mostrar que, apesar de ser diferente, ser normal, os autistas também estão aí, eles existem e merecem ser respeitados. E que não adianta reclamar, não adianta questionar, eles vão estar ocupando seus espaços cada dia mais e nós vamos estar defendendo e lutando para que todo autista seja reconhecido e seja aceitado. Isso aí. Valeu, Maurício. Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes, presentes para você. Tá a fim de ganhar uma camisa masculina Clé? Elas têm estampas contemporâneas que valorizam a cultura mineira e têm inspiração na natureza e no meio urbano. Aqui no Caleidoscópio você pode levar uma peça para casa. No site tvhorizonte.com.br/caleidoscópio, na parte de promoções, você fica sabendo como participar. A semana tá só no início, mas que tal já garantir a pizza de sexta-feira? O Caleidoscópio te dá uma força. Você pode ser o ganhador da semana e receber em casa uma pizza grande quentinha com refri 2 litros. Não fique de fora dessa, vá ao nosso site e concorra. Mas se sua fome não aguentar até o fim da semana, ligue e peça a sua bitela. É isso aí, no nosso site tem mais. E lá também tem todos os nossos vídeos das nossas edições passadas. Se perdeu algum ou quer rever, visita lá. Bora pro intervalo? Já!